Fala galera, bom, continuando aqui o nosso estudo com dados agrupados em classe, nós vamos falar agora sobre as medidas de dispersão, tá? Então vamos calcular as medidas de dispersão com dados agrupados em classe, tá? Então primeiramente vamos relembrar o que são as medidas de dispersão, tá? É o cálculo da variância e do desvio padrão, tá? Na verdade nós vamos calcular o desvio padrão, nós encontramos a variância para a gente calcular o desvio padrão. Mas afinal de contas, né, você se pergunta assim, para que serve a variância, para que serve esse desvio padrão, tá bom? Vamos calcular, lá no final eu explico para você o que são eles. Olha só, para eu calcular a variância, eu preciso calcular primeiramente a média dos números. Então, eu vou fazer o que? A média, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui, ó, esses números aqui, ó, o número 4, o número 7, 8, 10 e 11. Esse é o meu exemplo, tá? Eu vou calcular a média desses números aqui, ó, certo? Fiz a média. Depois que eu fiz a média, aí eu vou fazer assim, ó, esse número aqui, esse primeiro número menos a média elevado ao quadrado, mais esse segundo número aqui, menos a média elevado ao quadrado, mais esse número menos a média elevado ao quadrado, e assim vai até o final, tá? Aí eu pego tudo isso e divido pela quantidade dos números. Nesse caso aqui eu tenho quantos números? 5, tá? Então vamos lá. Então, como eu vou precisar da minha média, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a média deles, tá? Então vai ficar 4 mais 7 mais 8 mais 10 mais 11, tá? Então deu 40, dividido por 5 dá 8. Então a média desses 5 números aqui é 8, tá? Então agora eu vou jogar na fórmula da variância. Então vai ficar assim, ó. O primeiro número é 4, né? Então vai ficar assim, ó. 4 menos 8 elevado ao quadrado, tá? Eu tenho que colocar dentro do parênteses, porque eu tenho que resolver isso aqui elevado ao quadrado. Mais, depois, 7 menos a média elevado ao quadrado, mais 8 menos a média elevado ao quadrado, mais 10 menos a média, tá aqui, elevado ao quadrado, mais 11 menos a média elevado ao quadrado, dividido pela quantidade dos números que são 5, tá? Então, 4 menos 8 vai dar menos 4. Pessoal, percebe que, ó, independente de eu fazer, ó, o número menos a média, é a mesma coisa de eu fazer a média menos o número, tá? Porque o número menos a média é menos 4. A média menos o número é 4. Se eu pegar menos 4 elevado a 2, vai ficar positivo. Se eu pegar 4 positivo elevado a 2, vai ficar positivo também, tá? Então, se você inverter aqui, ao invés de fazer o número menos a média, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, não se preocupe com relação a isso. Se eu pego o número menos a média, ou a média menos o número, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Ó, menos 4 elevado a 2 vai dar o quê? Vai dar 16 positivo. Mais menos 1 elevado a 2 vai dar quanto? 1 positivo. 0 elevado a 2, 0. 2 elevado a 2, ou melhor, eu não estou fazendo aqui, né? Olha só, esqueci, ó. 7 menos 8 vai dar 1, né? Ou melhor, menos 1 ao quadrado, tá aqui. Depois, 8 menos 8 vai dar 0. 10 menos 8 vai dar 2 ao quadrado. E 11 menos 8 vai dar 3 ao quadrado. Então, resolvendo aqui, ó. Menos 4 ao quadrado é 16, menos 1 ao quadrado é mais 1, 0 ao quadrado é 0, mais 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado é 9. Então, aqui em cima, somando toda essa galera aqui, vai dar 30. Então, 30 dividido por 5 vai dar quanto? 6. Significa que a variância é igual a 6. Só que tem um detalhe. Eu peguei esses valores aqui, ó, né, a diferença entre o número e a média, e elevei ao quadrado, certo? Se eu peguei isso aqui e elevei ao quadrado, eu preciso voltar isso para trás. Como? Eu faço o inverso do expoente. Qual que é o inverso do expoente? A raiz, tá? Como eu elevei a 2, eu preciso agora tirar a raiz quadrada. Então, agora eu pego a raiz, agora eu vou calcular o desvio padrão. O desvio padrão é você corrigir a variância, tá? A variância, ela vai mostrar o tanto que está oscilando em relação à média, tá? Variância mostra o tanto que está oscilando em relação à média. Só porque eu peguei todos os termos e elevei a 2. Agora eu preciso corrigir isso. Como? Pego a minha variância e tiro a raiz quadrada dela. Então eu vou ter o desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. A variância deu 6, não foi? Então a raiz quadrada de 6 é quanto? Aproximadamente 2,45. Agora eu vou explicar para você o que é o desvio padrão. Seguinte, o desvio padrão, você tem aqui, ó, esses números aqui, ó, 4, 7, 8, 10 e 11, tá vendo? Quanto deu a média desses números aqui? Deu 8, certo? Tá vendo que eu tenho 8 aqui? Olha o 7 variou do 8, um abaixo do 8, tá vendo? O 10 variou que tanto para cima do 8? Variou 3, não foi? Independente de ser para baixo ou para cima. Então, ele está mostrando o tanto que está variando, saindo fora do 8. Aqui saiu apenas um algarismo, né? Variou do 8. Aqui variou 2, aqui variou 3, aqui variou 4, tá vendo? Então, a variância, ou melhor, o cálculo do desvio padrão, ele mostra para você o tanto, a média do que está sendo variado, que está saindo da média, está saindo 8. Então, por exemplo,
tá no 8, aí, por exemplo, aí vai lá embaixo no 4, depois sobe pro 7, depois vai lá em cima, sobe pro 10, depois sobe pro 11, entendeu? Então, assim, o desvio padrão, ele tá te mostrando o tanto que os números estão saindo fora da média. Então, a média que os números estão desviando, olha só, os números estão desviando da média. Que tanto? 2,45. Então, isso aqui, ó, é uma média do tanto que está variando da média. Não sei se você entendeu. Você pega a média dos números, é 8, não é? Então, essa é a média dos números. Agora, o desvio padrão, ele fez um valor aqui médio do tanto que está saindo fora do 8. Então, isso aqui é a média de quanto que está saindo fora do 8. Olha só, saiu 4 do 8, aqui saiu só 1, aqui saiu 2, aqui saiu 3. Na média, quanto que está variando em relação ao 8? A média está variando em torno de 2,45. Quanto mais próximo do zero for o desvio padrão, significa que os números estão saindo menos em relação à média. Se o meu desvio padrão fosse 0, significaria o quê? Que todos os meus números aqui seriam 8. Então, todos os meus números é 8, não é? Qual que é a média de todos os números sendo 8? A média vai dar 8. Então, eu vou pegar 8 menos 8, 0. 8 menos 8, 0. Eu vou fazer aqui embaixo o quê? Raiz quadrada de 0. Então, o desvio padrão é quanto? 0. Então, quanto mais próximo do 0 for o desvio padrão, significa que seus números estão mais homogêneos, ou seja, eles não estão variando tanto em relação à média, tá bom? Se o desvio padrão for 0, significa que os números são os mesmos, tá? Por quê? Porque eu tenho, não oscilou nada em relação à média. Se oscilou 0, significa que todos os números são iguais, tá bom? E quanto mais próximo do 0 for o desvio padrão, significa que está oscilando menos, tá? Por exemplo, vamos supor que o meu desvio padrão fosse menor aqui, ó, significaria que seria o quê? Por exemplo, aqui poderia ser aqui, ó, sei lá, 7, aqui poderia ser 6, aqui poderia ser um 8 de novo, aqui poderia ser um 9, tá vendo? Então, tudo próximo do 8, ó, 7, 9, 10, e aqui seria um outro 7, né? Então, assim, os números mais próximos da média, que é 8, tá? Então, a minha média foi 8, então eu tenho os números mais próximos um do outro, não está oscilando tanto. Então, isso é o desvio padrão, certo? Agora, nós vamos entender, né, essas medidas, né, que nós aprendemos aqui, no caso, né, as medidas de dispersão, que é o desvio padrão, tá? Primeiro a gente calcula a variância, depois a gente calcula o desvio padrão. O desvio padrão, ele corrige a variância, porque a variância nós fizemos a diferença de cada número em relação à média e elevamos ao quadrado. Depois a gente faz o desvio padrão para fazer essa correção, tá? Porque foi elevado ao quadrado. Então, por isso a gente tira a raiz da variância. Então, agora vamos fazer esses cálculos aqui, só que com dados agrupados em classe. É muito próximo do que a gente calculou ali acima, logo, né, nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês. Só que tem um detalhezinho a mais, olha só. Variância de dados agrupados em classe. Para valores agrupados em classe, os cálculos da variância e do desvio padrão são feitos de modo similar, tomando como representante de cada classe seu ponto médio. Então vamos lá, olha só, vou utilizar uma tabela aqui, eu tenho, ó, número de reclamações, tá? De uma determinada empresa aí, poderia ser uma empresa de telefonia, né? Que é muito comum ter reclamações. Então temos aqui, ó, eu agrupei, ó, em classe de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 10 a 50. Então aqui a amplitude de cada classe aqui é 10, tá? Então de 10 a 20 nós tivemos em torno de 5 meses reclamações, né? O número de reclamações foi de 10 a 20 durante 5 meses. Depois, durante 3 meses, nós tivemos em torno de 20 a 30 reclamações, tá? Nesse intervalo. Depois, durante mais 3 meses, nós tivemos de 30 a 40 reclamações. E durante um mês, nós tivemos de 40 a 50 reclamações. Então, vamos fazer a média, pessoal. A média, né, das classes. Então, vai ser o quê? 10, eu pego o ponto, o limite inferior, somo com o limite superior e divido por 2, tá? Então, 10 mais 20, dividido por 2 vai dar 15. Então, a média dessa classe é 15. Dessa classe aqui vai ser o quê? 20 mais 30 dividido por 2 vai dar 25. Então, a média dessa classe aqui é 25, tá? E dessa classe aqui, 30 mais 40 vai dar 70, dividido por 2 vai dar 35. E dessa minha última classe aqui vai dar 40 mais 50 vai dar 90, dividido por 2 vai dar 45. Então, eu tenho aqui a média de cada classe, tá? Agora, eu vou calcular a média, né, geral, a média geral da minha tabela de dados agrupada em classe. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, eu vou pegar a média de cada classe, multiplico aqui pela frequência, tá? Né? E depois divido pela quantidade total, que é 12, a quantidade de frequência. Então vai ficar assim, ó, 15 vezes a frequência 5,
mais 25 vezes a frequência 3, mais 35 vezes a frequência 3 aqui, mais 45 vezes a frequência 1. E divido pelo total de frequências, que é 12, tá? Então, somando, resolvendo tudo aqui em cima, calculando tudo aqui em cima, vai dar um total de 300 dividido por 12. Ou seja, 300 dividido por 12 vai dar 25. Então, a média geral de todas as minhas classes aqui é de 25. Aqui, agora, nós vamos calcular, né, a variância. Então, a variância eu vou fazer, ó. A variância aqui agora tem um pequeno detalhe. Porque eu vou multiplicar, tá vendo? A variância aqui eu multiplico pela frequência aqui, ó. Tá? Então, olha só. Primeiro eu tenho, ó, a quantidade, tá? Eu tenho aqui, ó, menos 10, tá? Eu vou fazer aqui, ó, o valor, né, da classe em relação aqui, no caso aqui eu vou pegar o valor aqui, ó, da média, essa aqui é o valor do ponto médio de cada classe, subtrair da minha média geral. Então tem aqui, ó, 15 menos 25 vai dar quanto? Menos 10. Eleva ao quadrado e multiplique pela frequência 5 aqui. Próximo, 25 menos a média vai ser 25 menos 25, vai dar quanto? 0. Eleva ao quadrado e multiplique pela frequência 3. Próximo, 35 menos a média, que é 25, vai dar quanto? 10. Eleva ao quadrado e multiplique pela frequência dele, que é 3. E por último, 45 menos a média, 25, né? Vai dar 20. Eleva ao quadrado e multiplique pela frequência 1. Pronto, e divide pelo total de frequência, tá? Então vai ficar aqui, ó, menos 10 ao quadrado é 100 vezes 5, mais 0 ao quadrado vezes 3, mais 10 ao quadrado, 100 vezes 3, mais 20 ao quadrado vai dar 400 vezes 1 aqui. Então, totalizando, ó, 500 mais 300 mais 400, total de 1.200 dividido por 12, ou seja, a variância vale 100, tá, pessoal? Então, você viu que tem alguns detalhezinhos que é diferente da variância comum que a gente calculou lá em cima, tá? Por quê? Porque os dados são agrupados em classe, então você precisa fazer, né, essas ideias aqui de ter que utilizar o que? A média de cada classe. Depois eu vou pegar cada média das classes, subtrair da média geral e multiplicar pela frequência. Tá? E agora calcular o desvio padrão, é a mesma coisa. Eu vou fazer o que? Como eu elevei, né, os valores aqui ao quadrado, eu preciso fazer essa correção. Como? Eu faço a raiz quadrada, né, da variância, que é 100. Então a raiz quadrada de 100 é 10. Ou seja, o desvio padrão dessa tabela aqui, ó, agrupada em classe, é de 10, galera. Então, fechou. Certo? Então aprendemos aqui, né, recordamos o que é variância e desvio padrão e aprendemos a variância e desvio padrão com dados agrupados em classe. Certo, galera? Então ficamos por aqui, né, com o nosso estudo de medidas de dispersão com dados agrupados em classe e fui!